Vale dividir a carteira de clientes por região? Vale dividir a carteira por perfil de cliente? Vale dividir a carteira por curva ABC? Bom, isso e muito mais no episódio de agora do Mercoscast. Bem-vindos ao Mercoscast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast. Fala galera! Hoje é um episódio para a gente falar na prática sobre gestão de vendas. A gente vai falar sobre como a gente pode dividir da melhor forma possível a carteira de clientes entre o time de vendas. Mas antes da gente entrar na pauta, deixa eu chamar para a bancada Matheus, Caetano, sempre juntos. Beleza, gente? Antes da gente falar também sobre a pauta, deixa eu convidar todo mundo que está assistindo a gente no YouTube a curtir a gente aqui, deixar um comentário para a gente saber o que vocês estão achando das pautas e tudo mais. E não esqueçam, a gente também está no iTunes, está no SoundCloud, está no Spotify, é só procurar por Mercoscast. Não tem como não encontrar a gente por lá, tá bem? Agora sim, gente, vamos lá para a pauta. A gente vai falar hoje sobre segmentação, distribuição da carteira de clientes e dar algumas dicas e inclusive compartilhar alguns aprendizados nossos aí do que deu certo, do que deu errado aí nessa divisão, nessa trajetória entre dividir carteira de clientes entre time de vendas. Eu vou jogar logo uma pergunta então para vocês para a gente cair na conversa. Considerando as diferentes características dos canais de venda, seja vendedor CLT, representante comercial, televendas, como é que vocês têm trabalhado ou recomendam que essa divisão de carteira seja feita? Vocês acham que tem um canal de vendas melhor para atender o público A, um canal de vendas melhor para atender o público B? Como é que vocês têm recomendado e têm acompanhado isso no dia a dia? Tá uma bagunça. Não, tá uma bagunça mesmo. Você sabe que a gente fala com empresários, fala com gestores comerciais e você pergunta para ele, cara, vamos falar de um assunto que a gente sempre fala aqui. Vamos falar da sua curva ABC de clientes. Ele fala assim, minha curva ABC é essa aqui. Você fala, beleza. E aí, o que você faz diferente pro cara A? Acabou. Não faz nada diferente pro cara A. Porque virou uma confusão muito grande. Eu falo, qual é a sua estratégia pro A? E não são gestores ruins, nem empresários ruins. Não, são excelentes gestores. Eles não estão trabalhando de verdade uma segmentação A e B. Né? Esses dias eu estou trabalhando num white paper que vai chamar Maxi Segmentação, que é exatamente você ir para o máximo da segmentação possível. E quando você vai para o máximo da segmentação possível, a sua eficiência aumenta brutalmente. Né? Porque você não tem um ou dois, três perfis de clientes, você tem uns 30 perfis de clientes. Aí você vê como a tecnologia pode te ajudar para isso, mas voltando, tá uma bagunça. A gente não tá tendo uma estratégia nem para trabalhar com clientes A, B e C. Só para você ter uma ideia, esses dias eu tava numa empresa que eu sou conselheiro, faço parte do conselho administrativo deles, eles têm 4.000 clientes na carteira. 110 clientes representam 86% da venda deles. De 4.000, 110 clientes representam 86% da venda deles. Não estou há muito tempo no conselho e a pergunta é, quem são esses caras? Quem cuida dele? Né? Ou como diria lá, o que comem, o que vivem, quem são esses caras? Não tinha uma resposta. Quem cuida deles? Eles estão dispersos entre nossos vendedores e nossos representantes comerciais. Pelo amor de Deus, são 110 caras que representam 86% da venda. Então veja que a gente está falando em maxi segmentação e muitas vezes nem nessa macro segmentação você não tem um trabalho efetivo. Então a gente tem falado muito de foco, segmentação, como trabalhar isso de uma maneira que seja orientativa para a organização e para a equipe comercial. Né? Porque às vezes você chega nessa empresa e você fala bem assim, como é que você vai segmentar? Ele quer segmentar os outros 3.890, mas o problema não são os 3.890, eu preciso começar a segmentar esses A imediatamente. Né? Então é um pouco para onde eu vou olhar, porque às vezes a empresa olha no todo e ela não segmenta nada. Isso eu estou falando da base de clientes que a empresa já tem. Sim. Quando você vai falar em prospecção, a maxi segmentação ou uma segmentação mais forte, ela funciona melhor ainda, porque ela te permite ter uma conversa, uma expectativa de negociação muito, muito clara com o cliente. Enfim, tá uma bagunça. As empresas precisam se organizar. E se for falar por onde começa? Comece pela sua curva ABC de clientes. Começa a olhar ali, dá um tapinha na sua curva ABC de clientes e aí você começa a fazer a primeira movimentação, que é super importante. Legal. Eu vou usar até dois pontos desses, né? Eu acho que lá no início da venda nós temos hoje, principalmente falando do mercado de tecnologia, aquele usuário que está comprando, está utilizando aquela ferramenta, é aquele que o próprio vendedor vai lá, conseguiu fazer essa venda diretamente. E quando a gente tem um outro negócio, que estão falando de 20, 30 pessoas que vão utilizar aquela ferramenta dentro de uma empresa, você envolve várias pessoas e também exige muito mais uma implantação.
né? Funciona muito mais trabalhando, engajando todo mundo para que realmente consiga utilizar. E aí depois quando a gente entra nessa parte dos clientes, da curva ABC, nós utilizamos algumas ferramentas importantes para manter esse controle, aí com tecnologia que é o TUP e o TOB. Parece às vezes nome de cachorro, né? Mas é a taxa de utilização desse produto e a taxa de ocupação da base. Então quando tem essa informação mais clara, porque ele foi um clientaço seu, ele tem 20 estações, mas será que ele está usando tudo o teu produto? Será que ele realmente está usando o potencial todo que está entregando para ele? Como eu sou mais ativo do que reativo nessa história? Em vez de eu ficar esperando uma ligação no saque, né, de um problema, como é que eu consigo pós-venda, né, para entender se aquilo dali foi bem implantado, se aquilo dali está funcionando? Como eu acompanho se no longo dessa jornada dele ele está utilizando? Porque depois que ele caiu, ele já está realmente buscando outra solução e aí vai ser tarde para recuperar esse cliente. Então, entender esses processos e estar mais próximo possível. Quando tem essas ferramentas, ótimo, né, com o sistema. Quando a gente não tem, vamos falar de um varejo tradicional, como a gente está mais próximo desses clientes? Como é que eu tenho alguém específico, falando de 110 clientes, tem que ter uma equipe mais próxima realmente. Como eu tenho essa relação com ele, esse sell-in, sell-out do processo todo, então funciona, são diferentes setores em tecnologia, o produto, o varejo, a indústria, mas no fim da história são clientes, são pessoas e acaba sendo uma gestão de tudo isso. E essa aproximação de qualquer empresa, de qualquer gestor, para que realmente as coisas funcionem. Está distante, não existe aquela história de fazer a venda uma vez só. Ela precisa ser contínua, essa aproximação é fundamental. Eu também acredito, como você estava mesmo explanando, que o perfil do cliente determina como ele deveria ser atendido, até por uma questão da conta fechar. Eu acredito que quando o projeto é mais robusto, o ciclo de venda aumenta, a dedicação do vendedor naquela venda também será maior. Então, para projetos maiores, aqui na Mercos a gente já faz isso. Para projetos maiores a gente tem um time de vendas específico, para projetos intermediários outro time e para projetos menores outro time. Por quê? Porque a demanda do cliente é completamente distinta em cada uma dessas esferas. E mais do que isso, super importante, a expectativa do vendedor também é distinta. Ou seja, para projetos menos complexos, a minha expectativa é que eu tenha o sim ou o não daquela venda rápido, né? Eu tenho uma resposta rápida. Para projetos mais complexos, eu tenho uma resposta que vai demorar algumas semanas para ser dada. Porque eu tenho diversos atributos a serem cumpridos, eu preciso provar, eu preciso testar, enfim, a complexidade da venda é completamente distinta. E, pelo menos nos nossos negócios, isso se mostra muito produtivo. Quero acreditar, e eu recebo alguns benchmarks aqui também, que normalmente me dizem o seguinte: poxa, Renner, mas eu atendo indústria. Eu tenho um time lá que atende indústria. E para mim, indústria é indústria. Eu digo, cara, mas é completamente distinto. Com uma indústria você fala com o dono, quando é uma pequena indústria, e com outra indústria você vai falar com a secretária do diretor que vai responder para um conselho, que vai ter um presidente, é completamente distinto. É tudo indústria? É tudo indústria. Mas uma você fala com o dono e outra você fala com uma estrutura que até chegar numa tomada de decisão é completamente distinta. Então, aí eu já ligo com outro caso. Eu já errei segmentação. Eu participei de uma operação comercial e na época eu ainda não tinha grande maturidade em gestão, não que eu tenha hoje, mas na época era menos. E para mim foi muito fácil. Peguei o time de vendas, olhei o mapa, olhei as regiões e disse, cara, beleza, você fica com o Nordeste, você fica com o Sudeste, você fica com o Sul e você fica com o resto. Porque era mais ou menos assim que a gente tinha. A gente não tinha muito cliente no Norte, nem Centro-Oeste, nem nada. Eu falei, poxa, então você vai ficar com essas outras regiões. E foi horrível. Foi horrível. Por quê? Poxa, porque o Sudeste tinha uma pujança ímpar, Nordeste não tinha grande pujança, Sul era porque a gente era conhecido aqui, e cara do Centro-Oeste e Norte era horrível. A nossa experiência foi muito ruim, o meu nível de cobrança na época era parecido com todos, meu apoio para todos era parecido também, e minha falta de jogo de cintura, cara, foi muito ruim a operação. Hoje, olhando para trás, eu digo, cara, eu segmentei errado. Eu deveria ter segmentado por verticais de negócio, que a gente tinha à época e tudo mais, mas eu segmentei errado. E essa segmentação por região é uma que vem logo na sequência. Qual que é o jeito fácil de segmentar? O jeito fácil de segmentar é por região. Eu fico com essa aqui, tu fica com ali, tará. E na minha experiência isso foi muito ruim, porque, cara, o poder de compra e a nossa penetração em cada uma daquelas regiões era completamente distinta.
E aí eu já compartilho com vocês o meu maior erro em relação à segmentação de clientes. Vocês acompanharam alguma segmentação de distribuição de carteira que não foi feliz aí nos últimos meses? Não só na divisão, mas a gente vê até hoje, né? Essa questão assim, cada um tem uma taxa de conversão, se a gente for visualizar bem do nosso vendedor, e eu passei lá atrás, e deu um cara que era sensacional para fazer uma venda do varejo, aquele varejo de rua, se uma loja, 10 lojas, ele tinha uma relação muito boa, fácil de lidar o relacionamento, mas quando ele chegava para uma loja, por exemplo, uma rede de shopping, ele travava. Era uma outra, porque exigia para ele um outro perfil, um conhecimento talvez daquele consumidor que ia lá. Então ele falar a mesma língua daquele tipo de loja era diferente. Então ele já não ia, isso fazia parte lá. E acontece, acho que quem tem aquele perfil de venda por telefone, muitas vezes não vai ter o mesmo sucesso se for pessoalmente. Então a gente entender quem é o perfil do nosso vendedor, para quem que ele está atendendo, onde ele consegue ter a melhor taxa de conversão. É uma responsabilidade nossa de gestor conseguir direcionar melhor cada um da nossa equipe, né, para o mercado, realmente dando ferramentas para ele e ajudando. Olha, essa região tem um perfil X, essa região a gente vai fazer uma ação Y de marketing, então a gente vai te direcionar para esse cliente aqui. Dá esse direcionamento para ele. Isso vai facilitar tudo que simplesmente jogar no mercado e colocar, olha, vai vender, não interessa para quem. Isso, a chance de dar errado, a conversão ser muito baixa, vai sendo muito maior, né? É o que a gente mais vê no mercado, são erros nessa segmentação. Eu concordo com você, René, concordo com o Matheus também. A segmentação regional por território, ela é a segmentação mais preguiçosa que existe. Né? Ela é preguiçosa. Via de regra, ela é preguiçosa. Porque você está amontoando um tanto de clientes e falando, toma, cuide desses clientes aqui. Porque você não tem uma análise de perfil, não tem uma análise de segmento, você não tem uma análise de nada. Joga tudo ali e faz. E já está mais do que provado que quem tem uma conversão em pequenos clientes não tem uma boa conversão em médios clientes, não tem médio cliente, não tem uma conversão em grande cliente, e daí você vai ter uma distorção do mercado. O mercado vai ficar distorcido. O cara que atende bem pequenos clientes vai ter uma super pulverização naquele mercado, vai ser super eficiente, vai falar, cadê os clientes médios e grandes? Não tem, porque para esse vendedor, não existe esse cliente médio e grande, ele não bate lá na porta. Ele está acostumado a ser alimentado por pequenas vendas todos os dias. Ele não está acostumado numa venda que demora 6 meses para acontecer, ele não tem paciência para isso, não tem estrutura de gestão para isso. Então, essa coisa é o crescimento desordenado, sabe? É o crescimento desordenado, porque assim, eu vejo muito... Vou pegar Mercos, vou pegar Venda Mais, vou falar do nosso mercado. Né? A gente vende treinamento, diagnóstico e consultoria. Não é qual cliente pode comprar uma consultoria da Venda Mais, é qual cliente em Curitiba, dentro do mercado de indústrias, pode comprar uma consultoria da Venda Mais. E de verdade a gente não faz isso. Por quê? Porque vai vindo demanda, tem muitos clientes querendo comprar, felizmente, e a gente vai vendendo. Então a gente acaba não fazendo o dever de casa básico. Pega o Mercos. Quantos clientes em Joinville são potenciais compradores do sistema de vocês? Vai gerar uma lista super bacana, vai ter uma ação super complexa para fazer com isso. Depois você sai de Joinville, você vai para Blumenau e você tem mais uma lista super complexa. Mas aí começam a aparecer clientes de todos os lugares e aí a gente se perde, né? Então a gente se perde. Os clientes que entram comprometem muitas vezes a nossa estratégia de ação no mercado. Então eu acho que essa segmentação é assim, o cliente que entra, eu tenho que definir em qual caixinha eu vou colocar. Ele é pequeno, médio e grande e qual perfil que ele tem. Antigamente era 3 caixinhas, pequeno, médio ou grande. Hoje em dia já é um pouco mais complexo, né? Ele é pequeno, médio ou grande, trabalha em tal mercado, então você consegue fazer algumas segmentações. E o cliente que eu vou prospectar, eu também tenho que prospectar direcionando ele para alguma dessas caixinhas. De preferência que sejam as mesmas do que aparece, porque senão você tem uma distorção ali. Então esse trabalho, esse cuidado tem que ser tomado. Então é uma equipe que ativa clientes, uma equipe que absorve os clientes que aparecem e que às vezes não aceita clientes que aparecem. Vou falar um exemplo aqui de Santa Catarina. Hoje eu estou bem bairrista de Santa Catarina, né? Um cliente aqui de Santa Catarina. Confecção, vende super legal e eles precisam vender o produto deles em loja que tem a cara deles. Por isso, senão, não adianta vender. O representante comercial vai lá, tira uma foto da loja, tira uma foto do interior da loja, escreve as marcas que essa loja compra e manda para a empresa dizer pode vender ou não pode vender. Uau, cara, isso é segmentação. Só que você vai falar, o que ele usa? Ele usa um celular. Ele usa um celular. Ele vai lá, tira uma foto da fachada da loja, tira uma foto de dentro da loja, tira uma foto das marcas que trabalha, tira uma foto da cara de todo mundo, crédito, a empresa aprova ou não aprova. Veja que
não aprovar também é uma maneira eficiente de você segmentar, porque às vezes você aprova todo mundo que entra e vira uma bagunça a sua empresa. E aí você não tem a especialização de para que cliente que você vai atender. Então, são exemplos de qual é o seu público, de verdade, qual que é o seu segmento de verdade. Foco é a arte de dizer não, né? Eu saber dizer não. Quem quer tudo não tem nada, né? Exatamente. Então, entender porque a partir do momento que abre para todos os clientes, vai perder alguns importantes. Então, saber direcionar isso, né? E eu acho que esse é um ponto importante. A gente só está aberto a quem quiser comprar. E aí, quando é a empresa que só tem um indicador de venda. O indicador é o quê? Faturar. Vai ter um problema lá na frente. Porque eu não sei quem é o meu cliente, quem é o perfil do cliente que eu quero, qual é o potencial que eu quero gerar de rentabilidade lá na frente. Então não tem esses KPIs, né? Vai só faturar e aí vai virar uma loteria. A chance de chegar lá na frente e não saber nem para onde correr, e aí, mas é o representante que não está vendendo, é a marca que está queimada, vai ficar rodando atrás do rabo muitas vezes para poder dar um passo e voltar a crescer no futuro. Né? E você sabe, Matheus, desculpa que você estava falando já, nós estamos falando de uma venda analítica, sabe? Às vezes a gente está falando com alguns gestores ou com alguns empresários que olham e falam, cara, eu não sei como fazer isso, né? Contrate um engenheiro para fazer isso para você. Sabe, contrata alguém que ajude a análise de dados, a análise de vendas, a análise de segmentação. E a pior pessoa para fazer isso, via de regra, é quem está no jogo. Porque quem está no jogo, tem paixão. Eu sempre falo o seguinte, e outra coisa, eu tenho que vender 10 milhões por mês. Vamos trabalhar nesse segmentando ou vamos no cliente que vai me comprar 500 mil? Foi embora a inteligência, sabe? Então a gente tem falado isso recorrentemente em alguns... Assim, se você fala em segmentação de carteira de clientes, você tem que ter alguém só cuidando disso. Ah, não vou ter. Então você vai gastar uma super de uma grana para entrar em clientes que não tem perfil, uma grana enorme fazendo atendimento presencial com clientes que podiam ser atendidos pelo telefone, porque você não tem a segmentação de carteira. Então assim, quanto custa não ter uma análise de carteira? E é disso que a gente está falando. Vários sistemas aí, vocês ajudam nesse processo. Nós precisamos ter alguém fazendo um trabalho analítico em cima de vendas, que puxe a equipe comercial, puxe a equipe de gestão e fala, vamos analisar isso daqui, onde esse cliente encaixa, esse cliente não deveria ter comprado da gente, porque não está fazendo sellout, não está funcionando, não está usando, como o Matheus falou, vendeu esse cara aqui, mas não adianta, ele está usando 10% do que ele pode usar, esse cara é o que vai reclamar, é o que vai falar que o nosso produto está caro. Então essa segmentação, essa parte analítica de venda é muito importante. Você sabe que Michael Porter já falava isso, né? A empresa é um monte de gente ajudando a vender, né? De um jeito bem deselegante, era isso que ele falava, né? RH ajudando a empresa a vender, informação, tecnologia da informação, mas analítica ajudando a vender, tudo isso ajudando ele a vender. E hoje em dia eu diria que a análise de dados é o grande futuro. Sim. Esse é o grande futuro. Você precisa ter isso dentro da sua empresa. Minha empresa é pequena. Tenha isso na sua empresa pequena, terceirize um cara, traga para dentro da sua empresa, um engenheiro, meio período, me ajude a fazer isso daqui. Sim. E eu queria ir para um outro ponto, que a gente está falando aqui da segmentação, mas também tem uma super segmentação que eu já acompanhei em alguns negócios, eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham? Que é quando o mesmo cliente é atendido por 2 ou 3 vendedores daquela mesma empresa, porque cada vendedor tem sua especialidade no seu segmento e tudo mais. Isso para vocês é positivo? Como é que vocês veem isso? Eu vi isso já no setor de ferramentas. Era uma ferramenta de pesada, acho que não é esse o termo que dá, uma ferramenta pesada e outra ferramenta, vou chamar de utilitária, mas não deve ser esse o nome que se dá. E aquilo me chamou a atenção, eu disse, mas então o mesmo cliente é atendido por 2 vendedores? Sim, era o mesmo cliente atendido por 2 vendedores. E eram representantes, tá? Representante comercial. Mas cada um tinha um mix de produto distinto. Na ideia de explorar melhor o mix, na ideia de atender melhor o cliente, na ideia de fazer com que cada cliente tenha o melhor amparo. Eu disse, poxa cara, que legal, né? Mas não fica muito caro isso? Não dá muita confusão? Eu falei, é caro e dá confusão. Mas a conta fechava. E aí, puxa, eu fico olhando para isso, talvez seja o outro extremo da segmentação, né? Que é quando você, além de segmentar o cliente, você segmenta o produto que você oferece para aquele cliente em cada uma das pessoas, com cada uma das pessoas, cada um dos vendedores. Eu achei isso fantástico. Eu achei muito legal a estratégia do cliente em si, do nosso cliente no caso. Mas aquilo me chamou a atenção porque, poxa, eu acho que nesses
2 ou 3 anos aqui na Mercos, eu vi 1 ou 2 empresas fazendo isso no máximo. Como é que vocês veem isso? Então vai ver a terceira agora. É mesmo? Ainda bem que tu gostou, né? Porque eu vou falar que eu faço isso também. Gostei. Mas a gente usa isso porque tem 2 produtos que são muito diferentes. Apesar de ser o mesmo cliente, quando vai falar do software, uma tecnologia, tu vai entregar uma solução que trabalha com uma área de criação, desenvolvimento da empresa, e a outra é uma área de produção, que você está falando de uma máquina de corte automatizada, numa sala de corte. Então são produtos muito diferentes. Você fala com pessoas diferentes dentro da empresa que vão utilizar esse tipo de produto. E principalmente, né, um produto, você está falando de uma parte muito técnica, uma negociação muito longa, falando de um produto de muito valor agregado, que envolve financiamento, envolve toda essa questão que a própria estrutura dá. Então tem uma equipe toda voltada interna e uma equipe externa para dar todo esse suporte, tanto na hora da venda quanto na hora até da busca pelo financiamento, para realmente depois ter implantação, tem toda essa parte de uma máquina que exige muito, então é um processo mais longo de venda. Quando eu estou falando do software, muitas vezes é muito mais rápido e você tem uma conversa que o pessoal também tem uma parte técnica, mas envolvida, por exemplo, o vendedor do software pode ser a pessoa que foi até, porque não, um estilista, tem extremamente vendedores que se formaram nessa parte de moda e conhece muito do produto, conhece do cliente, e é mais fácil falar dessa ferramenta. Para outra parte é muito mais uma questão técnica, que é quase um engenheiro colocando aquilo dali para o cliente entender e mostrando, desenvolvendo o ROI do produto. Então existe uma venda muito técnica, essa ciência toda da venda, são produtos diferentes, são pessoas diferentes no mesmo cliente com outras demandas. Então funciona bem, mas realmente é um outro investimento, é cabeças, né, pensando de forma diferente. Faça essa segmentação no Brasil com 2 equipes, na América Latina com 2 equipes e na Europa com 2 equipes. Voltada, o que é a parte de solução de software e o que é de hardware. Antes do Caetano falar, que eu sei que ele vai contribuir, deixa eu só falar qual que era o problema que esse cliente tinha. É que o comprador dele, aproveitando que o vendedor estava lá, ele já queria comprar as duas ferramentas. Esse era o maior problema. E o vendedor que estava lá, que era representante, não conseguia entender porque ele não podia simplesmente tirar aquele pedido, já que ele estava lá, já que ele era o cara que estava visitando naquele momento, ele era o cara que estava na frente do cliente naquele momento, e ainda assim não podia. E por isso que o problema era fácil de ser resolvido, né? Simplesmente, cara, cada um com o seu mix e vida que segue. Mas ainda assim sempre dá aquela coceirinha, pô, tá na frente do cliente e aí vê o pedido do outro deve ser sempre maior, né? Ou, poxa, dobra a quantidade. Então esse era o problema que ele enfrentava na época, mas não era nada que tirava o sono dele. Isso é bem cíclico, né? Assim, tem distribuidores que têm equipes exclusivas para vários fornecedores, né? Eu acho que o distribuidor que eu mais gosto aqui no Brasil, um dos que eu conheço e que eu gosto muito, é um distribuidor do Rio de Janeiro, que ele trabalha com as marcas do mercado pet, por exemplo, grandes marcas, cada marca com uma equipe visitando o mesmo cliente. Ganha dinheiro com isso, por quê? Porque a indústria chega e fala assim, poxa, é melhor eu ter só você, eu ajudo a bancar o seu custo e você vai fazer um trabalho exclusivo para mim. Ótimo. E ele falou, cara, se eu não tivesse tomado essa decisão lá atrás, eu só tinha empresinha pequena. Sim. As empresas grandes já teriam contratado outros distribuidores para fazer o trabalho dele exclusivo. Então eu decidi fazer isso. Funciona? Custa caro? Custa. Mas para mim o grande negócio dessa segmentação, e é o ponto que a tecnologia permite e os canais de vendas permitem. Eu sou super a favor de, quando você expande o mix, você ter, até porque quando você cria, como o Matheus, ele tem quase 2 empresas separadas, né? Quando você amplia o seu mix, você coloca mais gente para vender. Até porque quando você vai ampliando o seu mix, chega uma hora que você tem uma inflexão. Eu aumento o mix e a minha venda de mix começa a cair porque minha venda fica complexa. As pessoas têm dificuldade de lidar com essa complexidade. Então, quando você atinge esse ponto, você tem que pegar, ou você diminui o seu mix, ou você abre uma segmentação. Mas o grande problema para mim é como eu não revendo o meu produto com pessoas na rua. É isso. E como eu deixo essas pessoas... Porque é caro, É caro o mesmo cara visitando o mesmo cliente a cada 15 dias. Agora, se você vai no cliente, desenvolve produtos e alguém vende por telefone, tá ótimo. Toda vez que eu vou lá, eu desenvolvo um produto novo. E tá valendo o jogo. O problema é quando você passa a ter, e é onde a empresa fala tá custando caro, a pessoa indo lá repetidas vezes para vender o produto que o cliente já compra. Essa conta tem que ser feita. Não tem que ter pessoa lá nessa compra. Quem sabe tem que ter um sistema automatizando esse processo. Quem sabe tem que ter um televendas ligando e dando uma cobertura muito maior para que o vendedor vá lá para ampliar mix, para que ele vá lá para desenvolver novos produtos. E nem vem me perguntar quem ganha se o televendas vende. Aí é outra conversa, uma conversa super complexa. Mas o que eu estou falando é, quando você tem melhores vendedores trabalhando só no desenvolvimento dos seus clientes e uma outra estrutura por trás revendendo o produto que o cliente já comprou, que não depende de alguém visitando, permite
permite que você tenha essa segmentação. Então veja que às vezes não é só a segmentação, é como eu concordo com você, cada 15 dias 2 caras no mesmo cliente, só se vale muito a pena. Mas aí também você decide, clientes a partir desse tamanho vale a pena, a partir desse tamanho não vale a pena. Isso já é uma segmentação. Sim. Então é aquilo que a gente está falando e acho que o grande tema desse nosso debate é como segmentar, mas acima de tudo, de que maneira criar uma inteligência comercial de verdade na empresa, e a segmentação é o primeiro passo dessa inteligência comercial. Se pegasse um caso dele, a hora é igual para todo mundo, né? Então, se ele pega um mix gigantesco, você pega um grupo de representantes enorme, ele não vai fazer bem feito. Ele não tem como, a hora é igual. Então, fica um ponto assim, se a região é muito grande, se divide, se é o número de clientes, se é o perfil do cliente, se é o tipo de produtos diferentes, tem que entender o seu negócio com esse sentido. Como eu faço, ter um bom atendimento, estar próximo do cliente, para que realmente o negócio funcione, né? Porque senão não adianta também dividir em 10 e não ter produto suficiente ou cliente suficiente, ou em um só também que vai passar lá a cada 6 meses no cliente para dizer que foi, e aí realmente não consegue girar, ou não consegue dar a atenção que deveria, não tem um outro canal para dar suporte, aí vai começar a perder espaço para os concorrentes. Vocês já tiveram a experiência de ter que analisar uma carteira de determinado vendedor e ter que dividir ela ou segmentar ela? Nossa, muitas vezes. E geralmente quando você divide, melhora. Sim. A performance melhora. Você vai testando essa elasticidade, né? A performance melhora, aumenta a venda. Tem um número mágico? Não tem número mágico. Número mágico de quando? Não, é aquela, cara, tem que ter 40 clientes, não tem que ter 400, tem que ter 100. Não tem nenhum número mágico de... O único número mágico que eu escuto é aquele 6. 6 números da Mega Sena. Se fora esse número mágico, não tem, no meio empresarial não tem número mágico. Mas testar a verdade da sua empresa é super importante, né? Perfeito. Que também, volto a dizer, aquele cara pensando só nisso, né? Olha, esse cara aqui tem 40 clientes de pequeno ou médio porte e ele consegue vender tanto de mix. Esses outros têm 70, mas eles não conseguem vender mix. Ponto. Você está achando o seu número mágico de venda de mix, de participação no cliente. Então você tem que achar esse número. Não existe número mágico do mercado, mas a sua empresa tem que ter um número mágico. Tenho certeza que o Matheus sabe ali na empresa dele quem é o cara de maior performance, para que ele busque isso, para que ele fale, o cara está lá, 40 clientes na carteira, é o que ele consegue atender bem. Não, vamos incentivar ele a prospectar. Isso acontece com uma frequência muito grande. Não incentive ele a prospectar. Treine para que ele tenha uma participação maior no cliente que ele atua. Toda empresa tem que ter o seu número mágico. Se não tem, você tem um problema. Saber o número que a gente usa, né? E cada negócio vai ter o seu. Qual é o número da taxa de conversão? Qual é de cada etapa do funil? Qual é o tamanho do funil que o vendedor vai ter para aquilo fluir no prazo que a gente consegue fechar aquele negócio? Então todo esse controle é o número realmente de cada negócio, mas entenda o seu número, né? Quanto eu consigo vender ali, qual é o tamanho desse mercado, quanto eu preciso abrir, a taxa de conversão é 10%, quanto eu preciso abrir lá no topo do funil para que aquilo chegue lá no final e chegue no resultado que eu preciso. É a ciência da venda, isso é fundamental. Agora, falar que a taxa de conversão de um negócio, de outro é 10, é 20, não vai saber, vai ter que analisar o seu e trabalhar para melhorar sempre, né? Não se contentar com ele nunca. Perfeito. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Mercoscast. E para você que está acompanhando a gente até agora, por favor, deixa um comentário aqui, deixa o like, até para a gente saber o que você está achando do episódio. E se tiver contribuição com pauta, coloca aí nos comentários, a gente incrementa os próximos episódios. Ficou com alguma dúvida, ficou com alguma ideia na cabeça? Manda um e-mail para mercoscast@mercos.com. Valeu, Matheus, valeu, Caetano, até a próxima, pessoal! Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast@mercos.com e até a próxima!